E hoje eu queria, mais do que trazer uma palavra, eu queria trazer um pouquinho de um testemunho de algo que eu tenho vivido. Se você não está acostumado, vida com Deus é isso, é aquilo que você recebe, aquilo que você vive e você compartilha, porque tem muita gente que está vivendo ou vai viver a mesma coisa que você e um ajuda o outro, amém? Então, hoje eu queria trazer um pouquinho de um testemunho. Eu não costumo muito ficar me usando de exemplo, tá bom? Mas hoje eu vou pedir licença para poder falar isso, porque tem dias que a vida está meio bagunçada e a gente precisa parar para entender aquilo que Deus está falando. Algumas semanas atrás, eu comecei a viver uma vida de forma muito automática, porque as minhas rotinas começaram a mudar. Eu passei a viver semanas no trabalho de muitas atividades, muita intensidade. Então, são momentos em que a sua cabeça não descansa por nada. Você trabalha pensando em tudo aquilo que você tem para resolver. Você termina de trabalhar e começa a sofrer pelo dia seguinte, pensando naquilo que você vai ter que resolver amanhã. A minha rotina em casa começou a mudar muito. O meu filho virou um mini coach e ele começou a acordar às 5 horas da manhã todos os dias. E ele exige que alguém levante com ele. E normalmente sou eu. E aquela loucura de fazer tantas coisas e querer dar conta de tantas coisas, eu comecei a viver um período, e eu não sei se você já passou por isso, de que as coisas parecem que não caminham, as coisas parecem que não andam para frente, parece que você está estagnado, parado. É como se Deus não estivesse te dando mais direcionamento. Você se esforça, você faz aquilo que é correto, você segue em obediência, a sua vida não mudou, mas as coisas pararam de acontecer. Você parou de receber direcionamento de Deus, você tem tantas dúvidas e questionamentos e você não consegue nem colocar em palavras de vez em quando. Você sente como se tivesse que fazer o dobro de esforço para ter um mínimo de resultado, enquanto parece que a vida de todo mundo ao seu redor está fluindo bem demais. E às vezes são pessoas que não fazem esforço nenhum. Então hoje eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre o que fazer quando as coisas não acontecem. O que fazer quando parece que nada está acontecendo? Normalmente, abre para mim lá por favor em Salmo 73. Salmo 73. Pode abrir no 2 direto, por favor. Salmo 73, 2. 73, mais 10. Isso. Normalmente, quando a gente está passando por esses períodos, parece que a gente começa a enfrentar umas batalhas internas de pensamentos muito perigosos. E é basicamente isso que a gente conversou aqui. Parece que a gente pensa, poxa, a minha vida só tem problema, a vida do outro não. Eu só vivo dificuldade, o outro não. A minha vida ministerial não está fluindo, a do outro está. Eu estou cheio de dúvida e problema e parece que está todo mundo bem. E esses pensamentos vão te assolando. E você vai vivendo disso cada vez mais profundo, porque você não para o seu ritmo, mas você não consegue mensurar aquilo que está acontecendo com você. A boa notícia para nós é que isso não é exclusividade nossa. Então, se eu estou aqui hoje e só eu já passei por isso na vida e você nunca passou, pelo menos a Bíblia me fala que eu não estou sozinho. Ano que vem eu vou completar 10 anos de caminhada com Jesus. Dezembro eu completo 10 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. E não é a primeira vez que eu estou passando por isso. Só que isso não quer dizer que as coisas vão ficando mais fáceis, porque cada batalha é exclusiva, é única e é difícil pra caramba igual. E quando esses pensamentos começam a tomar conta da gente, deixa eu ler primeiro aqui, olha só, 73, 2, né? Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, mais um. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Próximo. Eles não passam por sofrimento, seu corpo é saudável e forte. Não têm fardos comuns a todos e nem são atingidos como os demais. Só mais um. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Só aí, tá aí, por favor. Quem nunca na vida já não passou por esse momento de batalha interna? Caramba, eu estou aqui me dedicando e me esforçando tanto, e o cara que nem leva Deus a sério está vivendo uma vida tão boa. Eu estou aqui me esforçando para viver em santidade, para obedecer, para participar dos ministérios, e a pessoa que vive tropeçando nos mesmos pecados de sempre está lá, serve à vista de todos,
sai com a panelinha da galera, amigo de todo mundo, amado por todo mundo e ninguém está nem aí para mim. Vou assumir, no começo da minha fé, eu pensava isso quando as coisas estavam muito difíceis. Porque eu tenho amigos que não são cristãos e eu pensava, meu Deus, a vida do cara é, sabe assim, louco, só caminha para frente, tudo dando certo, né? Antigamente a gente falava que, né, o tal do foguete que não tem ré, agora tem, né? O Elon Musk botou ré no foguete, acabou com isso aí. E tudo dando certo, e eu pensava, e eu que sirvo o Senhor, e eu que estou congregando, e eu que estou lendo a palavra, tudo dá errado. Ministerialmente, o meu relacionamento com Deus, porque eu preciso disso, sempre foi algo de muita correção. E eu pensava, poxa, a pessoa ali chama Deus de papai, parece que Deus pega no colo e abraça, está tudo dando certo, e comigo é só bronca, só correção, está errado, não é assim. Eu, poxa, por quê? É igual ao salmista, olhando para o ímpio e falando, está tudo dando certo na vida dele, e na minha está tudo dando errado. Então, hoje eu compartilho com vocês que o primeiro ponto de quando as coisas não parecem caminhar é, toda vez que nós estamos estagnados, é um convite de Deus para a oração. Irmão, chega uma hora na vida e na caminhada que a gente vai vivendo a vida de forma tão automática que a gente para de entender o que é a oração. E a gente acha e se engana achando que oração é aquele modo que você vai olhar para Deus e falar, Deus, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, me dá em nome de Jesus, amém. E é como se você assinasse embaixo, em nome de Jesus, amém. E agora ele vai ter que dar. Não. Oração é a base do relacionamento de todo cristão. Deus é espírito. E o relacionamento, por mais que ele se externe de forma muito prática e natural e terrena, ele é moldado a nível de espírito. Então, é o Espírito de Deus que testifica no nosso espírito e a gente vai crescendo dessa forma. Mas veja, oração é, de certa forma, um ambiente de total segurança, onde você pode abrir todo o seu coração e entregar o seu coração ao Senhor. Oração também é uma conversa com um amigo íntimo, que tem desejo de te ouvir e tem interesse em resolver os seus problemas. Oração não é barganha, e ela precisa ser fortalecida, como, por exemplo, o corpo precisa de descanso, exercício físico e boa alimentação para crescer saudável. A mente precisa de informação de qualidade e estar em atividade para continuar saudável. Oração tem que ser desenvolvida. Então, se você já passou pela experiência de sair de uma vida completamente sedentário, fazer um alongamento e seu corpo fazer creque, de tão duro e rígido que você está, saiba que quando você passa períodos sem orar com sinceridade, é muito parecido. Você vai ajoelhar, ou você vai sentar e você vai fechar os seus olhos, e você vai falar 10 segundos com Deus, e você vai se sentir estranho, parece que não é natural, parece que você está falando com alguém que nunca vai te responder, você não sabe o que dizer, você fala errado, come letra, fala embigo, fala tudo errado, mas quando vai orar, ó, excelentíssimo Senhor, majestade, você entra num personagem para falar com Deus. Oração é sinceridade, e ela precisa ser desenvolvida, ao ponto de que, se hoje você consegue orar 10 segundos, não tem problema, porque insistentemente você vai chegar num lugar que, sei lá, meia hora vai parecer pouco. Eu estava passando por isso até poucas semanas atrás, de tanta correria e confusão na minha cabeça. Eu parei de buscar o Senhor pelo prazer de estar na presença dEle. Eu parei de ler a palavra pelo prazer de me alimentar da palavra dEle. E eu fazia porque eu sabia que era minha obrigação e responsabilidade. Então eu orava porque eu sabia que era minha responsabilidade. Eu lia a Bíblia porque eu sabia que era minha obrigação. Só que nos dias que eu pulava e não tinha essa rotina com Ele, eu me sentia aliviado. Sabe assim, uma tarefa a menos para me preocupar. Só que no dia seguinte eu senti o peso. Você falhou. Você falhou no seu relacionamento com Deus. E Deus começou a trabalhar no meu coração para eu ressignificar a forma como eu estava vivendo esses dias. E a Bíblia, ela, apesar de todos os bons exemplos que eu poderia citar aqui sobre oração, eu quero falar alguma coisa um pouco mais prática. Como desenvolver uma vida de oração? Como desenvolver uma vida espiritual? 1 Tessalonicenses 5, lá vai dizer assim: orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
não apaguem o fogo do Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Basicamente é a Bíblia te falando assim, olha, você vai crescer espiritualmente, como manter acesa a chama do Espírito. Retenha o que é bom, pratique o que é bom e ore continuamente. Eu sei que nós temos uma tendência de buscar ao Senhor quando as coisas estão ruins. Na verdade, eu entendo que o fato de eu e você estarmos aqui hoje é porque tudo deu errado. Porque se tudo tivesse dado certo, nós não estaríamos buscando ao Senhor. A verdade é essa. Se eu conseguisse conquistar tudo aquilo que eu quisesse de forma terrena, eu não estaria buscando ao Senhor. O nosso coração, ele nasceu predisposto a buscar aquilo que é terreno e a maldade. E é por isso que Jesus veio, e é por isso que ele se coloca para ser o Redentor e a salvação desse cativeiro terreno que nós vivemos. Então, já que tudo deu errado e aqui estamos, é nosso dever buscar ao Senhor e entender esse amor e essa graça que Ele nos acolheu. Já que a gente tem essa tendência de buscar o Senhor só quando as coisas dão errado, olha só, Filipenses 4, ele é a contramão dessa situação, e diz assim: alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Alegre-se sempre. Não é um fingimento quando você, sei lá, não consegue pagar o seu cartão de crédito, está com uma dívida gigantesca, seu carro bate, seu celular quebra, o gás acaba, o seu computador explode, e você fala, glória a Deus, obrigado Jesus, era tudo que eu precisava, que bom. Não, é falar, Deus, não faço ideia de como é que as coisas vão acontecer daqui para frente, mas eu sei em quem me chamou, eu sei em quem tenho crido, eu sei aquele que me guarda, eu sei em quem eu confio, e eu vou buscar ao Senhor, e eu não vou deixar que as situações terrenas que estão ruins, e daqui a pouco melhor, e daqui a pouco pior de novo, impeçam que eu me alegre no Senhor. Oração, irmãos, eu não sei se vocês já viram, mas tem muitas igrejas que fazem campanhas de oração, e isso por si só não é errado de forma alguma. O problema é a forma como eles ensinam essas campanhas de oração, como se você colocar um prazo em Deus e você falar, Deus, eu vou orar por esse prazo e no final do prazo o Senhor vai me dar o que eu quero. Não é assim que funciona. O tempo de Deus é completamente diferente do nosso, e não é porque Ele precisa de um tempo para fazer alguma coisa, é porque eu preciso de um tempo para amadurecer e Ele trabalhar em mim antes que Ele me resolva os meus problemas. A vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável, mas o tempo dele não está embaixo daquilo que eu quero e espero. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Nos primeiros 2 anos de conversão, eu ouvia que você precisava orar de madrugada, que é de madrugada que o mundo espiritual está loucão e você vê anjo, demônio e as coisas acontecem. Nunca me explicaram na Bíblia o porquê, mas todo mundo falava para orar de madrugada. E eu pensei, vou fazer isso. E aí eu chamei 2 amigos, fiz um grupo no WhatsApp e falei assim, a gente vai acordar todo dia de madrugada, 00:30, 1h, a gente vai orar de segunda a sexta-feira. Na sexta-feira a gente compartilha o que Deus falou com a gente. Acorda, manda um ok lá, fala que acordou e vamos orar, beleza? Beleza. No primeiro dia um amigo falhou e disse, já que eu falhei no primeiro, eu não vou fazer o resto. Eu acordei, morrendo de sono, desabafei com Deus em 35 segundos, em nome de Jesus, amém, vou dormir. Na terça-feira, o segundo amigo falhou. A mesma coisa. Acordei, falei um monte de coisa para Deus, em nome de Jesus, amém, fui dormir. Na quarta-feira, eu acordo, eu desço da cama, eu dobro os joelhos, e antes que eu pudesse falar qualquer coisa, Deus falou comigo. Não estou ouvindo a sua oração. Nossa, que sono é esse? Como assim? Não estou ouvindo a sua oração. E Deus falou comigo, e aquilo ressignificou completamente a forma como eu buscava o Senhor, porque Ele falou, nitidamente Ele falou comigo, você senta e você descarrega tudo aquilo que você tem para falar, mas você não para me ouvir. E eu pensei, poxa, é verdade, eu não me lembro a última vez que eu tinha dado pelo menos um tempo, sem falar nada,
apenas em espírito, deixando Deus falar no meu coração, qualquer coisa que seja. Não como se Ele falasse todas as vezes que eu fosse fazer isso, mas dando a oportunidade dEle trabalhar em mim. E desde aquele momento, eu tento manter essa prática de eu vou orar antes, normalmente eu faço isso antes, eu deixo a minha mente extravasar todos aqueles milhões de pensamentos que vêm quando você para e não fala nada e não olha nada e está tirando tempo com Deus, e depois que tudo começa a fluir, eu começo a ficar mais calmo, aí eu começo a falar com o Senhor. E normalmente deixo um tempo no final. Tem quem faça com música, tem quem faça sem, eu sou mais prático, eu deixo tudo apagado, fico sozinho e vou lá fazer, mas você faz conforme a sua necessidade, a sua vontade, conforme você preferir. Mas deixa Deus falar com você, dá tempo para Ele falar com você. Outra ocasião que eu tinha que tomar uma decisão profissional e eu tinha um prazo, 20 dias para tomar essa decisão. E eu falei com o Senhor, Senhor, eu tenho que tomar uma decisão, eu não quero tomar a decisão errada, eu sei quanto vai custar tomar a decisão errada, e eu peço, fala comigo, me direciona, faz a tua vontade, deixa eu saber qual que é o caminho correto. E passa-se os primeiros 10 dias, e eu volto e insistentemente orando e falando, Senhor, não deixa eu tomar a decisão errada, eu preciso da sua ajuda, me ajuda a tomar a decisão certa, me mostra o caminho, e nada. Mais 5 dias se passam, Senhor, sou eu de novo, não sei se você ouviu as primeiras vezes que eu falei, eu preciso tomar uma decisão, me ajuda a tomar a decisão certa, faz a tua vontade em nome de Jesus, amém. Faltando 3 dias, eu lembro de ir orar e falar, pelo amor de Deus me ajuda. Senhor, não sei o que eu faço, se eu tomar a decisão errada, aí você já começa a aceitar que você vai tomar a decisão errada, porque você não está ouvindo a voz de Deus, e fala assim, Deus, se eu tomar a decisão errada, me ajuda no meio do caminho. Já que eu vou tomar a decisão errada, dá uma força, corrige lá no meio, assim, deixa eu ir muito longe. E Deus respondia assim, ó, faltando 1 dia, 2, Ele respondia e foi me direcionando, e eu fui entendendo que Deus nunca precisou de 20 dias para me dar uma resposta, eu precisava acalmar meu coração e buscar a resposta dEle, direcionamento. Então somos nós que temos que nos submeter ao tempo de Deus, ainda que pareça que Ele não vai falar. O segundo ponto que eu queria deixar para vocês, sobre momentos em que nada está acontecendo, abre lá de novo no Salmo 73, só que lá no 12. Assim são os ímpios, sempre despreocupados e aumentam as suas riquezas. Mais um. Certamente me foi inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência. Só mais um. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Segura aí, por favor. De novo, quem nunca? Quem nunca? Meu Deus, eu sou um coitado que tudo para mim tem que ser muito mais difícil e para os outros é sempre mais fácil. Então deixa aqui o segundo conselho. Não se compare. Não compare a vida que você está levando com a vida de outra pessoa. Não compare o seu momento de luta com o momento de alegria e conquista de outra pessoa. Não é justo que eu compare os meus resultados com os resultados de alguém que vive uma realidade completamente diferente da minha. Irmão, sou pai atípico. Não posso me comparar com a vida de quem não tem filho, não posso me comparar nem com a vida de quem tem filho. E quanto mais o Caio vai na terapia, eu descubro que eu não posso me comparar nem com a vida de outros pais atípicos. É muito diferente. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Quando falaram assim para você, se você já ouviu em algum lugar, todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia, não conquista quem não quer. Mentiram para vocês, não é verdade. As pessoas não têm as mesmas 24 horas disponíveis do dia, isso é mentira. Irmão, não dá para comparar, ó. Tem gente que acorda às 6 horas da manhã e está na academia, e está tudo certo, vai para 6 horas da manhã para a academia, a rotina dela deixa ela fazer isso e está ótimo. Tem pessoas às 6 horas da manhã estão se arrumando para ir para o trabalho, arrumando as crianças para poder levar para a escola. Tem aqueles que 7, 7:30 da manhã estão fazendo um devocional, um café, um bom momento, sabe, com calma. E há quem 7:30 da manhã está dentro do ônibus lotado indo trabalhar. Tem pessoas que 6 horas da tarde já está batendo ponto, vai para casa e decidiu o que vai fazer à noite, faz um exercício, vai jantar, vai descansar. Tem pessoas que 6 horas da tarde estão num ponto de ônibus com muita chuva ou muito sol, esperando para pegar um ônibus lotado para voltar para casa. Tem pessoas que 10 horas da noite já fizeram tudo e vão assistir uma série, um filme, ficar no celular à toa e vão dormir. Há quem está saindo da faculdade, há quem está em casa fazendo a comida para que vai ser o almoço do dia seguinte.
E eu não estou falando de condição financeira, eu estou falando de realidades completamente diferentes, e cada um na sua. Só que não é justo que a pessoa que tem uma vida tão corrida porque ela precisa, seja se comparar com alguém que tem uma vida muito mais livre. Irmãos, tem gente que se quiser amanhã chegar na família e falar bem assim: cansei do meu trabalho, muito cansativo, não gosto do meu chefe e recebo mal. Vou parar de trabalhar e vou buscar o que eu quero da minha vida. Alguém vai olhar e falar bem assim: pode ficar, não tem problema, pode sair, a gente dá a conta, a gente paga as contas, escolha o que você quer fazer e decida. E mais uma vez, está tudo bem, você não tem que se envergonhar disso de forma alguma. Só que tem pessoas que não têm escolha, e elas têm que aguentar o chefe ruim e o ônibus lotado porque ela precisa. Não dá para comparar uma pessoa que tem 100% de suporte familiar com alguém que tem que ser o suporte da família. Ministerialmente falando, não tem como comparar, talvez, as responsabilidades que devam caber a mim, que vou fazer 10 anos de caminhada, com alguém que se converteu esse ano. A gente tem uma tendência tão feia de comparação que a gente deixa de buscar aquilo que Deus está revelando para nós e começa a copiar aquilo que o outro está fazendo, porque a gente quer o mesmo resultado. Quantas vezes a gente já não viu, ao invés da pessoa cantar louvores que Deus está dando para ela, mesmo que não autorais, mas Deus está falando para a sua realidade, para aquele povo que você congrega, para você, cante isso. Quantas vezes eu vejo pregações e pessoas estão pregando as mesmas coisas, às vezes até com a mesma performance, porque alguém pregou um assunto, o assunto foi em alta, engajou demais, e o cara também quer engajar, e ele começa a pregar a mesma coisa, ao invés de buscar no Senhor aquilo que Deus tem para revelar. Cara, se Deus chamou você para falar Jesus te ama, fala Jesus te ama até o fim, porque é nisso que Ele vai te usar. Não fica tentando buscar aquilo que estão fazendo. Eu admiro muitos pregadores que são enérgicos e sabe, incrivelmente inteligentes, que não precisam ler nada, que começam um assunto, desenvolve e conclui, que são tão enérgicos naquilo que estão fazendo, que bota fogo em todo mundo que está sentado, e no fim está todo mundo pulando e jogando cadeira para cima. Acho incrível. Só que não foi para isso que Deus me chamou. Então eu fico na minha, eu fico com aquilo que é meu, e está tudo bem. Eu não almejo metas ministeriais terrenas, eu só almejo seguir obedecendo a voz de Deus. E se Ele esperou que eu passasse por isso e agora esteja resolvendo para compartilhar com vocês, eu dou glória a Deus por isso. Eu não vou ficar me comparando com outras pessoas. Deus deu uma porção para cada um. Estava conversando um pouco tempo atrás com o Tiago, falando, tem gente que olha e fala que não quer casar porque não tem condição de comprar um apartamento e um carro zero. Se fosse assim, eu também não estaria casado, eu não tenho condição. Se Deus quiser que eu tenha condição, glória a Deus. Se não quiser, está tudo certo, Ele está me sustentando. De pessoas falando que, eu só vou fazer uma festa de casamento se puder custar 80 mil reais. Por quê? Porque o outro fez, porque um monte de jovem está conseguindo, porque está todo mundo fazendo e eu não consigo. Irmãos, se Deus não tem isso para você, viva o milagre que Ele te deu. Tem gente que só de casar já é um milagre, né? Vamos falar a verdade. Meu Deus. Vou tomar água aqui, peraí. Gente, não se compare. Não queira colocar a realidade do outro na sua vida, não é justo. E o último ponto, para fechar isso, é: expresse a sua mais sincera forma de adoração. Nós nascemos predispostos a adorar o Senhor. Você vê relatos na Bíblia do início ao fim do povo adorando a Deus. Você vê pessoas de extrema alegria com o Senhor, adorando ao Senhor, pessoas que receberam o milagre ou livramento, adorando ao Senhor, momentos em que algumas pessoas têm um vislumbre de uma porção da santidade de Deus, adorando ao Senhor. A adoração é algo que está dentro de nós. E nós expressamos a adoração de forma muito espontânea e natural. E isso não tem como fingir, porque você pode decorar as palavras de elogio mais lindas da língua portuguesa que você quiser. Você pode falar em grego, hebraico, aramaico e latim se você quiser. Se não houver sinceridade, não existe adoração. Adoração não é música. Música é uma forma e um meio para adorar ao Senhor. Volta lá no Salmo 73 e abre lá no 23, por favor. Depois que o salmista compartilha a inveja que ele sentiu
a dúvida que ele ficou de falar, de que adianta eu continuar servindo ao Senhor se aquele que nem serve está vivendo muito melhor do que eu? Olha só como é que ele conclui: contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha única herança para sempre. Certamente os que te abandonam perecerão, tu destróis todos os que são infiéis a ti. Quanto a mim, bom é estar perto do Senhor. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os teus feitos. Quando as coisas estão difíceis, quando as coisas não estão caminhando, quando parece que nada está funcionando, eu creio que são os momentos em que nós podemos expressar nossa mais sincera adoração ao Senhor. Eu ouvi uma frase, achei incrível, que diz: somente em vida nós vamos ter o privilégio de adorar ao Senhor em meio às lutas, porque na glória não vai ter mais luta, não vai ter mais choro, não vai ter tristeza. Então a escolha de adorar o Senhor na dificuldade é só agora, e isso é um privilégio. E isso é muito confuso para quem não faz ideia de como é se relacionar com o Senhor. Como eu posso adorar o Senhor no meio das minhas aflições? Como eu posso adorar ao Senhor em meio das minhas guerras internas? Como eu posso adorar ao Senhor se está tudo dando errado? Porque Ele merece. E porque essa é uma forma de nós atingirmos uma intimidade maior com o Senhor. A adoração move o coração de Deus quando é feita com sinceridade. Não adianta você sentar e ficar repetindo palavras, dizendo que Ele é bonito, que isso e aquilo, se não for sincero. Às vezes uma adoração sincera é você sentar, deixar sua cabeça fluir e expressar todos os seus sentimentos sem falar uma palavra só. Adoração é você viver uma vida em obediência à palavra, é você buscar fazer aquilo que é certo, é você se submeter à vontade e ao tempo de Deus. Adoração é você servir com o Senhor com a sua vida, e ela independe daquilo que as pessoas vão pensar ou vão dizer de você. O que eu vejo, infelizmente, de pessoas que se privam de adorar ao Senhor de forma verdadeira por medo do julgamento alheio: eu não vou cantar porque eu canto mal e vão ouvir e vão rir da minha cara. Eu queria pular, bater palma e gritar, mas vão ouvir e eu vou ficar constrangido. E eu não estou dizendo para você ser inconveniente com as pessoas que estão ao seu lado, mas de você deixar fluir sinceramente. E eu vou te falar por experiência própria, em mais de 9 anos de caminhada com Jesus, que aqueles que se lançam para adorar verdadeiramente, ainda que criticados, eles alcançam maiores intimidades com Deus. E aqueles que julgam e aqueles que se privam permanecem travados no mesmo lugar. Irmão, isso é nítido. Em momento de adoração, adora de verdade. Não fica se segurando não. Se Deus falar para você gritar, grita. Se falar para você chorar, chora. Se falar para você cantar com a voz desafinada, canta. Não tem problema. Não é para os outros que você está fazendo, é para o Senhor. E Ele recebe. Olha que vantagem. A nossa adoração não sobe ao Senhor com som, sobe com cheiro. Então Ele não está nem ouvindo. Ele recebe, Ele ama. A adoração tem que vir de nós de forma sincera. Nos tempos que Jesus estava caminhando, na época dos discípulos, havia um costume entre as mulheres. As mulheres que ainda eram virgens, que sonhavam em casar, elas começavam a comprar perfumes muito caros, e quanto mais puro e cheiroso fosse o perfume, mais caro ele era. Só que ela não chegava lá e comprava o potinho de perfume, ela comprava poucos ml e guardava num pote dela, porque era muito caro, muito caro. A gente está falando de gotas de perfume custar um dia inteiro de trabalho. E elas iam comprando esse perfume e acumulando para usar na noite de núpcias dela, o dia mais importante para elas, desde que se tornam moças. E elas vão guardando aquilo para poder usar. E a Bíblia narra que Jesus entra na casa de Marta, Maria e Lázaro, que Marta está lá servindo, Lázaro está sentado na mesa, Jesus com alguns discípulos, e chega Maria com um pote de perfume que ela acumulou para essa ocasião especial. E ela derrama todo o perfume aos pés de Jesus. E ela pega o cabelo e começa a enxugar os pés dele. Não narra nenhuma palavra que ela disse nesse momento. E aí Judas olha essa situação e fala assim: se a ideia era ofertar o perfume, por que não vendeu e deu dinheiro aos pobres? Ainda que a Bíblia narra que a intenção dele não era
a ação caridosa, mas era reter o dinheiro, porque diz que ele desviava e tirava dinheiro deles ali. E Maria chega, sem falar nada, contra tudo e contra todos, uma mulher chegando aos pés de um homem e derrama tudo aquilo que ela tinha de valor e começa a enxugar os pés dele como sinal de adoração a ele. E sem saber, a gente tem um relato da fala de Jesus dizendo que ela estava preparando o corpo dele, pois ele seria sepultado. Irmãos, eu aprendo com Maria que quando nós temos que adorar ao Senhor, não depende de quem está do nosso lado. Não, de verdade, assim, esse tempo de caminhada já me mostrou que se você for ficar parando para aquilo que vão pensar e falar de você, cara, você não vai fazer nada. E mais do que estar estagnado na sua vida, é você desagradar ao Senhor por vergonha daquilo que você queria fazer para Ele. Tem uma frase que eu ouvi de um amigo também, que diz que para quem não quer adorar ao Senhor, a eternidade será como uma eterna prisão. Porque na eternidade nós temos um relato de Isaías, que viu os seres celestiais ao redor do Senhor dizendo santo, 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 santo. Anos depois a gente tem um relato de João, que viu os seres celestiais ao redor do Senhor dizendo santo, 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 santo. Dá para imaginar o que é alguém que pode escolher adorar ao Senhor em meio às lutas ou em meio às alegrias e não gosta, o que a eternidade aguarda com ele? O que tem para ele na vida eterna? Irmãos, durante os momentos mais difíceis da nossa vida, saem as verdadeiras e mais profundas e sinceras adorações. Hoje eu queria compartilhar com vocês um testemunho e contar para vocês algo que eu tenho vivido e que Deus já tem me direcionado e que eu creio que já está acabando em nome de Jesus. Mas momentos em que eu precisei ressignificar a forma como eu estava vivendo a minha vida, com muita correria, de forma automática. Talvez, não sei se você está passando por isso agora, mas eu creio que nós estamos vivendo uma deficiência muito grande de entender aquilo que é espiritual. Nós gostamos muito daquilo que é prático e daquilo que é rápido, e nós preferimos ter uma boa ideia e um bom conselho do que buscar revelação. E nós não estamos crescendo espiritualmente e continuamos crianças na fé sem saber o que está acontecendo. Então que hoje a gente possa ressignificar a forma como nós temos vivido a nossa vida com Deus. Deixa as pessoas de lado. Ei, sai da rede social um pouquinho. Rede social não interessa se é do seu amigo, ela é feita para vender algo, para vender uma imagem feliz, para vender uma vida boa. Não tem como você comparar as suas lutas com um clique de alguém, com alguém que narrou um pedaço e postou lá para fazer você acreditar que está tudo certo. Nas redes sociais ninguém tem problema, nas redes sociais está todo mundo ótimo. Ainda vou lá além. Quando alguém posta um problema real em rede social, a internet vem e amassa essa pessoa com crítica. Sai um pouquinho de rede social, deixa um pouquinho para lá, foca em Jesus. Desliga um pouquinho o seu celular, sabe? A gente já tem essa predisposição. De manhã, primeira coisa, pegar o celular e começar a ver tudo que tinha que você perdeu enquanto dormia. Vamos tentar deixar de lado um pouco e vamos começar a investir nisso, naquilo que é espiritual. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nem sei por onde começar, minha vida está essa bagunça, vou derramar tudo em você. Senhor, eu vou deixar de olhar e me comparar um pouco com as pessoas, porque não é justo, e vou assumir aquilo que o Senhor me deu. Quero mais, desejo mais, talvez aquilo que eu esteja vivendo eu não acho que seja nem justo, talvez ache que é mais pesado do que eu aguento, mas eu vou abraçar aquilo que o Senhor me deu e deixar que o Senhor resolva enquanto eu oro. Enquanto você está orando, enquanto você está buscando ao Senhor, adore ao Senhor com toda a sua sinceridade. Adoração não depende de gosto musical, daquilo que está tocando, não depende de um lugar. A palavra fala que a adoração de um adorador verdadeiro é em espírito e em verdade. Não é sobre as palavras que você está repetindo, não é sobre aquilo que você aprendeu, não é o personagem que você monta quando você vai orar, mas é a verdade que sai do seu coração.